Estou de volta para sequenciar o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil. E agora a bola da vez é a Editora Abril, que eu já vou dizer aqui, a Editora Abril teve um feito que nenhuma outra editora conseguiu, porque ela publicou 165 edições de O Incrível Hulk, que foi mudando no decorrer dos anos, né? Teve o Incrível Hulk, teve o novo Incrível Hulk, e depois voltou a ser o Incrível Hulk, pelo que eu vi aqui, né? Enfim, e na última parte do vídeo, que foi a parte 3 do vídeo, essa é a parte 4, eu parei na edição número 15, né? Só que é o seguinte, eu vou reportar aqui algumas pequenas mancadas que a Editora Abril cometeu em O Incrível Hulk 1 de julho de 83, porque eu estava vendo aqui, quando você abre a página da revista, já vem lá, né, uma preparação para a história que o leitor vai ler, né? Os editores estavam preparando. E quando eles foram resumir toda a primeira parte do resumo da situação do Hulk ali, né, para preparar o leitor para ler a história que se passa após o arco do Hulk com o Capitão América, onde eles enfrentam a corporação, eles cometeram alguns erros de revisão, né? E hoje, como a Panini comete muitos erros de revisão, que se tornou algo comum, isso é algo que a editora também, na verdade a Editora Abril também havia cometido, né? Então, apesar de não ser um erro exclusivo da Panini, o que torna a Panini pior do que a Editora Abril nos erros de revisão é que os erros gramaticais por parte da revisão, que eles acabam não, o trabalho deles não passa por uma revisão, é que esses erros de revisão da Panini se dão em materiais de luxo, em materiais caríssimos. Ali na Editora Abril se deu no gibi do Hulk, na mensal do Hulk, né? Então, vamos supor, a Editora Abril nunca fez isso em HQs caríssimas ou HQs de luxo, do contrário da Panini, né, que comete esses erros costumeiramente, parece não haver fim, né? Parece não ter fim. Mas aqui é interessante que você vê no resumo da Abril, onde eles escrevem o nome da Jarela errado, né? E para quem é colecionador e tem o Incrível Hulk 1 da Editora Abril, pode ver aí no erro gramatical, pode conferir, que estou deixando a imagem do vídeo. Eles escreveram Gerela. Gerela. Aí eu deixei uma imagem no vídeo aqui para ver quem são os responsáveis pela tradução. E tradução, né? Quem são os responsáveis pelos textos. E eu vi que teve uma equipe ali, que é uma equipe até extensa, que se carregou do trabalho na parte trabalho na parte editorial da mensal do Hulk da Abril, né? E outra coisa que eu nunca entendi também, eu até quero que alguém nos comentários explique, por que na página final do Incrível Hulk da Abril dizia assim: o Incrível Hulk é mais uma publicação de heróis da TV? Eu nunca entendi isso, né? Quando eu era pequeno, eu ficava lendo aquilo lá, que eu tinha os gibis, eu acabei desfazendo, né? Não resistiu com o tempo. Eu acabava vendo aquilo lá, eu ficava me perguntando, pô, mas por que tá escrito o Hulk é uma publicação de heróis da TV? Claro que o Hulk teve algumas histórias publicadas na mensal do Heróis da TV, que mais pra frente eu vou trazer aqui. Mas isso não significa que o Hulk era publicado na Heróis da TV. Tinha algumas histórias que eram publicadas. Mas o Hulk, enfim, né? Pode ser que seja isso, né? Pode ser que por fato do Hulk ter algumas histórias publicadas em Heróis da TV, a última página da mensal do gibi do Hulk da Abril dizia assim: o Hulk é uma publicação de Heróis da TV. Bom, pode ser que seja isso, né? Pode ser que eu mesmo estou respondendo a minha própria dúvida que eu tinha na época lá. Pode ser que seja isso. Então, você vê que erros gramaticais por parte de revisão não é algo exclusivo da Panini, mas, como eu já disse aqui, diferente da Panini, a Abril não cometeria esses erros em materiais caríssimos. Eu não sei, né? Nós estamos aqui de uma época também, vai saber se a Editora Abril, né, lança aí alguma coisa aí. Isso nunca vai acontecer, estou supondo. Aí vamos supor se a Editora Abril lança alguma coisa da Marvel e os erros gramaticais acabem aparecendo novamente. Enfim, né? Enfim, eu quero acreditar que isso nunca iria acontecer, né? Que isso hoje é algo cotidiano apenas da Panini Comics. Bom, agora eu vou comentar um pouco aqui sobre as edições em si, né? Onde eu estava mesmo.
Enfim, né? Outra bola fora da editora Abril aqui, que eu vou ressaltar, que foi em O Incrível Hulk número 16, outubro de 1984, né? Que eu não sei por que eles fizeram isso. Eles colocaram a capa de Incredible Hulk 245, que é uma capa importante porque ocorre a estreia do Bill Mantlo nos roteiros do Hulk. Aí eles publicaram uma história de The Hulk Magazine, aquele título voltado para leitores adultos, né? Que a história se chama O Inferno de Cada Um. História muito boa. Mas, pô, mas pra que a editora Abril fez isso na época? Na época a gente não sabia, não tinha como se informar, não tinha toda essa informação que nós temos hoje com a internet. Mas pra que a editora Abril fez isso? Colocar a capa de Incredible Hulk 245, da estreia do Bill Mantlo, e o conteúdo é uma história de The Hulk Magazine, então, ou seja, deveriam ter deixado a capa de The Hulk Magazine, eu ter feito uma edição, não colocar a capa de Incredible Hulk 245. Então, enfim, não entendi porque a Abril fez isso. Mas na edição posterior da Abril, que é o Incrível Hulk número 17, de novembro de 84, a anterior, outubro de 84, agora que eu estou falando é novembro de 84, a editora Abril já fez um excelente trabalho, né? Colocou a capa de The Hulk Magazine, inclusive com uma arte totalmente selvagem do John Buscema, o Hulk, né, a encarnação do poder. Aí, e no conteúdo tínhamos uma história do Hulk com o roteiro de Bill Mantlo e arte do Saul Buscema, onde o Hulk enfrenta terremoto e avalanche. Mas aqui, pelo menos na edição 17, a editora Abril fez um excelente trabalho. E aqui o Hulk já dividia o mix de histórias com Sônia, a Guerreira, né? Que vale muito a pena. Esse mix sim é legal, né? Muito diferente de Quarteto Fantástico, tirando o Ron, o Cavaleiro do Espaço, que eu gosto, mas o Quarteto Fantástico se tornaria algo comum enfim, né? Algo comum ao lado das histórias do Hulk, né? Aquele mix lá que futuramente eu vou comentar com vocês aí, te viu na Panini, na Universo Marvel. E falando aqui, pelo menos na minha opinião, né, embora o Red Sonja seja uma história exemplar, eu gosto muito dessa personagem. Eu não lia muito na época lá, porque eu lia mais o Hulk. Mas eu particularmente nunca gostei de mix de histórias. Por exemplo, assim, o Hulk dividindo histórias com outros personagens na própria mensal dele. Eu sempre me perguntava quando eu era pequeno, assim, eu perguntava assim, pô, se os caras querem publicar Quarteto Fantástico e até outros personagens, por que não dão um mix? Não, por que não dão uma mensal para esses personagens? Por que tem que publicar junto com o do Incrível Hulk? Porque lá nos Estados Unidos sempre foi um personagem à parte, né? Cada personagem tem sua respectiva mensal ali. Não é misturado, mas aqui Brasil é dose, meu. O brasileiro sempre tenta improvisar, mas no fim acaba complicando demais as coisas, né? Acaba fazendo uma junção, né? Não tenta dividir, né? Nesse caso teria que dividir, né? Na verdade o brasileiro fez uma salada ali, juntou tudo na mensal do Hulk, e é uma mensal que você comprava, não era só a história do Hulk, né? Quando eu falo dividir, é que nesse caso aí tinha que ter uma divisão mesmo. Cada personagem tinha que ter a sua respectiva mensal. Enfim, e aqui a gente vê, né, no Incrível Hulk número 17, que o Hulk divide o espaço com Sônia, a Guerreira, que estreou oficialmente em O Incrível Hulk número 17. Enfim, né, temos a história do Hulk versus Terremoto Avalanche, e como eu te disse aqui, né, o Quarteto Fantástico. Né, o Quarteto Fantástico permaneceu na mensal do Hulk da editora Abril. Vamos para a próxima edição. Vamos lá. Número 18, hein? Bom, temos aqui o Incrível Hulk número 18, que também teve na capa uma edição muito boa da editora Abril. A editora Abril, como eu já disse aqui, ela teve que se virar ali e colocar duas histórias numa só edição. E para isso acontecer, a editora Abril teve que fazer uma edição na parte do conteúdo de algumas páginas, né? E algo que se tornaria costumeiro na editora Abril, né? Ah, e ó, outra coisa aqui, ó, antes de eu falar da edição número 18, olha só, a editora Abril pulou algumas histórias do Hulk, né? Porque, deixa eu voltar aqui, eu tô na página do Guia dos Quadrinhos. Aqui, ó, depois que tivemos aqui o Incrível Hulk número 9 de março, a edição 10 do Incrível Hulk da Abril deveria trazer a história The Incredible Hulk 249,
que teve roteiro do Bill Mantlo e arte do Steve Ditko. Steve Ditko que já desenhou o Hulk na época lá de Tales to Astonish. Então a edição 10 teria que ser a edição número 249, que a editora Abril pulou aqui, meu. Pulou. E aqui é um ponto a favor da Panini Comics, que trouxe exclusivamente a edição 249 para o Brasil, como uma história inédita do Hulk que ainda não havia sido publicada aqui no Brasil. E a editora Abril depois, né, não sei por que ela fez isso, porque na edição número 11, na edição número 11 devia ser, na verdade, a edição que publicaria Incredible Hulk 250, que foi o segundo duelo do Hulk com o surfista prateado, que se deu em Incredible Hulk 250, que eu já ressaltei aqui. Mas a editora Abril publicou o Incredible Hulk 250 numa edição de Heróis da TV e depois de uma outra edição que eu vou deixar depois a imagem no vídeo. Mas eu não sei por que a editora Abril fez isso e foi uma doideira, né? Pô, pulou uma história, não publicou Incredible Hulk 249 e depois publicou Incredible Hulk 250, o segundo duelo do Hulk com o surfista prateado, que já havia sido publicado na Heróis da TV e depois publicou de novo numa edição especial. Bom, era para ter sido publicado na mensal do Hulk, né, em ordem cronológica. Então, aqui, um ponto negativo para a editora Abril e um ponto a favor, um ponto positivo para a Panini Comics, que trouxe tanto Incredible Hulk 249 como Incredible Hulk 250 nas coleções históricas Marvel. Enfim, né? Bom, enfim, o vídeo já está muito extenso, eu vou comentar só mais algumas coisas aqui. Tinha o Incredible Hulk 18 da Abril, né? Aqui, deixa eu ver aqui. O Mix tinha. Aí o Mix variava, né? Tinha edições de Marvel Premiere, enfim, né? E aqui, porque a editora Abril trouxe 2 histórias do Hulk numa mensal e teve que editar a parte do conteúdo relacionado com algumas páginas. Aí tivemos Incrível Hulk 19, que aqui eu vou ser rápido antes que o vídeo termine, que foi uma edição muito boa que trouxe, republicou o encontro do Hulk com Jarela, que a editora Block, a editora RG já havia publicado, mas aqui é um item raro de colecionador, porque inclusive eu tenho essa aqui, porque nem mesmo a edição de capa dura das Graphic Novels da Salvat publicou. Aqui temos Avengers número 88, depois temos Incredible Hulk 140 e toda aquela jornada do Hulk, né, no planeta, no mundo subatômico. Mas aqui nem mesmo a editora Salvat, ela trouxe essa edição 88 de Avengers, nem a Block, nem a RGE. Foi algo exclusivo da Abril. E a edição 88 é um prólogo para Incredible Hulk 140. Olha, eu vou falar, a editora Abril teve um feito aqui, um ponto mais do que positivo para a editora Abril, que trouxe com exclusividade o primeiro encontro do Hulk com Jarela, com o prólogo que ocorreu em Avengers número 88. Então, um ponto mais do que positivo para a editora Abril. Bom, fiquem ligados no canal que logo eu sequencio esse quadro, Histórias do Hulk que foram publicadas no Brasil. Eu sou Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.